Oi, gente, tudo bem? Então, essa aula de literatura vai ser sobre classicismo, lembrando que essa aula vai ser a última daquelas que não estão na apostila, tá? Então, é a última que não está na apostila e depois a gente continua seguindo pela apostila e aí a próxima vai ser quinhentismo, tá? Essa daqui, o material, tá... além desse PowerPoint, também vai ter um material escrito, um outro material escrito, e também vai ter alguns exercícios para vocês fazerem, tá? Então, lembrando que assim, ó, algumas coisinhas que a gente tem que lembrar. A escola passada era o humanismo, né? Que era uma escola de transição. Então, essa escola aqui, ela já fez essa transição, né? Lembra que o humanismo era aquela transição entre o trovadorismo e o classicismo. Então, entre o teocentrismo e o antropocentrismo, tá? Então, aqui a gente tem uma coisa muito importante chamada renascimento, tá? Que é muito isso que é a base para a gente conseguir agora passar de vez do trovadorismo para o humanismo, né? Então a gente tem esse renascimento que o que acabou acontecendo na sociedade? Primeiro foi uma questão, um movimento cultural, de renovação cultural. A gente já falou, acho que um pouquinho sobre isso. Então foi um momento de renovação cultural. E essa renovação é basicamente trazer muita coisa da sociedade greco-romana, tá? Então, vem daí essa renovação, tá? O marco inicial, esse renascimento é o marco inicial da Era Moderna, e foi ele que estimulou a vida urbana, o surgimento de um novo homem, né? Que é o homem moderno. Então, o Renascimento ele está totalmente atrelado com o classicismo, tá? Só que assim são coisas diferentes. O Renascimento ele envolve toda a parte da cultura, né? Então envolve pintura, envolve toda essa parte. Mas o classicismo ele é só da literatura, tá? Mas ele tem uma influência do Renascimento, né? O Renascimento é um movimento cultural que vai além da literatura, tá? Então, qual que é a visão de mundo que surgiu com o Renascimento? Essa visão de humanismo ou antropocentrismo, né? Agora bem fundado, que o homem tornou-se uma medida de todas as coisas, ou seja, não é que o homem é o centro, né? Igual tem esse segundo tópico aí, não é que ele é o centro e Deus não é nada. É que Deus ainda continua sendo muito importante, a igreja continuava, né? Quando a gente fala de Deus, a igreja continuava ainda sendo muito importante, só que só que a igreja não era totalmente assim a única mais importante, a única coisa. O homem começou a ganhar um valor também, né? As coisas relacionadas ao homem começaram a ganhar um valor também. Então, agora a gente vai falar um pouquinho além do Renascimento, o que estava acontecendo na sociedade, né, sociocultural. Como a gente tinha começado a falar no humanismo, tinha uma crise da igreja já acontecendo, né? Aqui piorou. Teve a expansão marítima, e isso foi importantíssimo, né? A expansão marítima ela foi importantíssima, até porque vocês vão ver, né? Depois, lá na frente, os Lusíadas, né? Ele vai abordar essa questão da expansão marítima. Mas também porque a expansão marítima possibilitou uma coisa que está muito relacionada com o que muitas outras pessoas estavam duvidando e que até hoje ainda duvidam, né? Que é a questão de que a Terra não é plana, a Terra não tem um final, né? Porque ele quis chegar ter vários movimentos, né, de expansão marítima, que aí eles perceberam que eles poderiam contornar, né, que eles estavam tentando chegar numa linha reta, mas eles podiam contornar e ser mais rápido. Então, isso também relacionado com Copérnico, com a questão do heliocentrismo, né, e Galileu Galilei também, com toda a questão do sistema astronômico. Então, para mostrar também, além da Terra ser redonda,
né? Que não é bem, na verdade, redonda, né? Tem um outro nome para isso. Mas, assim, além dela ter esse formato não plano, ela ainda faz parte de todo um sistema, né? Um sistema em volta do Sol. Então, isso é muito importante para a questão racional, para a questão de desvincular da igreja, porque era a igreja que falava o contrário sobre isso, né? E aí, junto com a expansão marítima, teve mercantilismo, então acabou aumentando mais ainda a questão da burguesia, né? Da moeda, do capitalismo, que também surgiu e quebrou também o sistema anterior, né? O sistema da época do trovadorismo, da Idade Média. E aí a crise da igreja também está junto com a questão da reforma protestante, né? Então, a igreja católica, quando eu falar a igreja nessa época era católica, tá? Porque as outras igrejas não eram tão fortes assim. E em Portugal estava acontecendo várias coisas relacionadas com essa questão da expansão marítima, né? Várias conquistas de vários outros lugares, descobrimento do Brasil, conquista do norte da África, um caminho marítimo para a Índia, então, para as Índias. Então, assim, várias questões estavam acontecendo que auxiliavam essa ideia de que o capital estava girando mais, né? Então, a questão do dinheiro estava mais forte. E quais foram as características do classicismo? Uma delas é a imitação, além de toda a questão de você trazer a razão greco-romana, né? A gente tem a imitação dos autores clássicos greco-romanos da antiguidade. Então, assim, Homero, Virgílio, Ovídio. Então, existe uma imitação, e a gente vai ver isso um pouquinho mais com calma na frente, que vai falar sobre a Odisseia, né? Outra coisa que está muito relacionada é o uso da mitologia. E quando eu falo mitologia, é mitologia grega, tá? Greco-romana. Porque mitologia é tudo, né? Os santos católicos também são mitologias, mas geralmente quando a gente fala de mitologia, é mitologia grega, né? Greco-romana. Então aqui a gente tem bastante uso dessa mitologia greco-romana, porque foi lá que buscou nessa questão do Renascimento. Então a gente tem bastante uso dos deuses, de vários deuses, né? Gregos e romanos. Então, e não só dos deuses, né? Mas também de toda a estrutura, de todos os semideuses, de todos os monstros mitológicos. A gente tem aqui um predomínio da razão sobre o sentimento, porque classicismo, renascimento é muito razão, né? A cultura greco-romana era muita razão, né? Era muito mais razão do que emoção. Então, por isso que foi na Grécia Antiga que surgiu a argumentação, a filosofia, porque era muito a questão da razão, realmente, né? Por isso que a Grécia Antiga é a mãe de várias áreas do nosso ensino agora, né? Então, junto com isso, é uma linguagem muito sóbria, simples, né? Sem nenhum excesso de figura de linguagem. Então, ela é muito pé no chão, assim. É uma escola muito pé no chão, né, bem contrária ao trovadorismo, né? Tá percebendo? O trovadorismo tinha muita emoção, aqui não tem tanta. A gente também tem o idealismo, só que aqui idealismo não é aquele idealismo por exemplo, do romantismo, que a gente vai ver depois. É um idealismo de, por exemplo, os personagens centrais são sempre muito superiores, são semideuses, eles não têm defeito, então tá aí a idealização, né? Principalmente dos homens, de homens como homens ideais, homens que não têm nenhum defeito, que não têm fraqueza, né? Então tá aí essa questão da idealização também, né? Aí a próxima questão é o amor platônico, né? Então aqui a gente tem uma noção de amor que ela é além do carnal, tá? Então, o amor platônico, eu não vou me estender muito aqui, né? Mas ele é basicamente isso. Por isso que a gente tem agora essa ideia de amor platônico. Só que a nossa ideia de amor platônico é um pouquinho diferente dessa ideia aqui. Essa ideia é um amor, né, que existe apenas no campo das ideias, né? É aquele amor elevado, sublime,
que ele não é físico, ele não é carnal. Então, é um amor, muitas vezes, que vai ser também não realizado, né? Principalmente em Camões, a gente vai ver isso. A outra característica é a busca da universalidade e da impessoalidade, ou seja, eles tentam tratar de temas universais, de verdades universais. Então, não tem nada, assim, muito daquela sociedade, né? Então, vai falar sobre o amor, sobre a tristeza, sobre o desconcerto do mundo, coisas muito universais, tá? E aí teve uma questão estrutural de mudança aqui, que foi a substituição da medida velha, né, medieval, que eram versos de 5 a 7 sílabas, pela medida nova, né, que são versos decassílabos, né, são versos com 10 sílabas poéticas. Então, e também é chamado de verso heróico, né, esse novo verso. Então, principalmente em Camões, né, Camões é o que a gente mais estuda aqui. Então, Camões, tanto nos sonetos quanto nas epopeias, ele vai ter esses versos decassílabos, que a gente também chama de versos heróicos, tá? E aí a gente chega no maior cara aqui, que é Luís Vaz de Camões, né? Então, ele do classicismo, ele é o mais conhecido, né? E ele, por exemplo, está caindo na Unicamp, né? Os sonetos dele caem na Unicamp, ele é muito trabalhado ainda, né? Porque ele é um clássico. E Camões, ele é dividido em poesia lírica e poesia épica. Então, a gente tem uma divisão grande aqui, que eu vou falar um pouquinho melhor daqui a pouco, né? Eu vou falar um pouquinho sobre ele principalmente, né? Ele foi um poeta, mas ele também foi um filósofo, né? Ele tinha uma temática muito variada, então ele trabalhava tanto com a questão da condição humana, quanto homem-mundo, quanto as contradições amorosas. Então, assim, ele trabalhava tanto a questão do amor, quanto desse desconcerto do mundo, do tempo que passa muito rápido, da gente não conseguir se encaixar muito bem no mundo, tá? Então, aqui a gente tem a diferença entre a poesia lírica e a épica. A lírica do Camões vai ser soneto, tá? Então, assim, são sonetos, e são só sonetos, geralmente a mais conhecida. E o que é soneto? Soneto é aquela divisão de 4 estrofes. As 2 primeiras estrofes têm 4 versos e as 2 finais têm 3 versos. Isso é soneto, tá? É a poesia lírica dele mais conhecida. A poesia lírica dele mais conhecida é um livro, é os Lusíadas, né? E a poesia épica, né? Eu acho que eu falei errado. A poesia épica mais conhecida é os Lusíadas. Então, os Lusíadas é um livro, é uma história. E a gente vai ver depois. E épica por quê? Porque ela conta da trajetória de um herói. Mas também ela é contada também em verso, do mesmo jeito, com medida nova, né, decassílabo e tudo mais. A poesia lírica do Camões, ela tem essa visão da natureza, né, então muito forte, essa harmonia da natureza, essa questão clássica de que a natureza é muito certinha, ela é muito bem elaborada, ela tem muita harmonia, muita ordem. A concepção do amor, como eu já falei, é o platonismo, ou seja, o verdadeiro amor, o amor puro, ele está no mundo das ideias, ele está lá em cima, ele não é que o amor que a gente vive, carnal, ele transcende, ele está lá em cima. E não tem a ver com religião, tá? Não é um amor que está lá no céu, é um amor que vocês podem até pesquisar um pouquinho mais sobre Platão, sobre essa questão de mundo das ideias, né? Então, tá num plano mais abstrato. E a outra questão, um tema muito conhecido que eu falei, é o desconcerto do mundo. Que é o quê? É esse mundo que não faz sentido nenhum e que a gente só sofre, que o tempo passa e a gente fica sofrendo muito. Então, esse também é um tema trabalhado na poesia lírica, nos sonetos. E os Lusíadas? Os Lusíadas é uma história épica, né? Então, é um livro, só que ele é todo feito em versos, decassílabos também. Ele, basicamente, vai contar a história da expansão marítima do Vasco da Gama, que é um personagem histórico mesmo, só que aqui ele vai ganhar todo um ar mitológico e tudo mais, né? De herói mesmo, de semideus, como se fosse Hércules, e vai para mostrar muito essa trajetória de como foi o Vasco da Gama sair de Portugal e conseguir chegar nas Índias, né? Porque isso foi um grande feito para Portugal, né? Portugal só foi muito rico, uma época, muito por causa disso,
por causa dessa expansão marítima. Então, aqui é ovacionado esse momento. Então, os Lusíadas é dividido em 5 partes, né? Essa história, porque basicamente a história é essa. É Vasco da Gama saindo de Portugal, sofrendo vários problemas lá, várias questões, passando por várias dificuldades até conseguir chegar nas Índias e ser recompensado com várias coisas super bacanas. Então, ele segue muito a estrutura do Homero. Então, aqui tá vendo que tem essa repetição da estrutura clássica, né? De Ilíada, de Odisseia. Então, aqui a gente tem os Lusíadas. A primeira coisa é a proposição, que é meio que uma apresentação do que vai acontecer. Aí tem uma invocação, que eles achavam que a gente não conseguia, a gente não tinha o dom de escrever, a gente tinha que invocar as musas para a gente conseguir escrever. Depois tinha a dedicatória, que é dedica para alguém, né? E nesse caso é para Dom Sebastião. E aí tem a narração, né? Que é o poema em si mesmo, que vai contar toda a viagem do Vasco da Gama, todas as glórias, todos os problemas, e depois tem o epílogo, né? Que é um grande lamento, assim, e muito porque isso foi uma fase, né? Depois acabou todo esse glamour de Portugal. E é isso então, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e façam os exercícios certinho, retomem tudo, toda a teoria, tudo bem? Então, tchau, tchau.